Texturas nos jogos, texturas e materiais. O que é isso? Como que funciona? Por que é tão importante? Eu quero mostrar aqui, tá? Pra você que não me conhece, sou Nery Neto, jornalista e programador de jogos. Inclusive, eu criei aqui uma textura. Essa textura aqui fui eu que criei. Eu fotografei aqui uma parede aqui de casa e coloquei aqui no motográfico. E tá bem bonitinha. Quero mostrar pra vocês ali o processo que eu fiz pra chegar nela e o que são texturas e materiais. É muito importante, é algo que carrega a gente que tá aí nos jogos há muito tempo, e se você gosta de saber como os jogos são criados, você vê o lugar certo e bora lá. Bom, eu falei pra vocês que eu tirei foto ali, né, da parede. Textura. O que é uma textura? Textura é um arquivo de imagem, uma imagem que o computador ali no motográfico vai utilizar para colocar nos jogos, para colocar num objeto. Então, digamos, a gente tem uma parede, eu preciso da imagem da parede. Só que a textura, ela precisa, quando você olha para algo na vida real, você não está vendo só a cor de algo. Você está vendo a cor, você está vendo o reflexo da luz, você está vendo o atributo daquele objeto, se ele é rugoso, se ele reflete, se ele não reflete. Tudo isso, quando você está falando de um ambiente 3D, que é um jogo ali, você tem que especificar isso, né? E não vai ser um arquivo só que vai dizer tudo isso. Não vai ser uma foto de uma parede que vai me dizer se ela é metálica ou se ela não é metálica, se ela é mais rugosa ou se ela não é mais rugosa. Então, são várias texturas. Para que a gente tenha um objeto completo no ambiente 3D, a gente precisa de várias camadas. Então a gente vai ter aqui, pessoal, ó, vários arquivos que vão representar o que é aquele objeto 3D. Então a textura, ela vai ser um arquivo. Por exemplo, eu tenho uma textura aqui que é da cor, que é o base color dessa parede, que foi a foto que eu tirei. A foto que eu tirei só mostra a aparência da parede. Ela não mostra para mim várias outras camadas que são necessárias para que a gente tenha tudo isso que eu falei. Então vamos lá. Além da parte da cor, a gente tem ainda o quão metálico é, o quão rugoso é e como a luz incide nesse objeto. E essas são só algumas texturas que você pode utilizar para formar o seu material. Aqui dentro da Unreal, então, eu trouxe para cá essa textura, que foi a foto da parede que eu tirei, trouxe para cá, e a partir dela eu criei um material que vai reunir todas essas coisas que eu falei. Vai reunir a cor dela, o quão metálico é, o quão rugoso é, como a luz incide. Essa é a parte básica. Então a gente tem o Base Color, que vai dar a cor base. A gente tem o quão metálico é, então a gente tem a camada, a textura metálica, que a gente pode utilizar. Ruggedness, que é a rugosidade, e também temos a normal. A normal é essa aqui azulzinha, que representa aqui como a luz vai incidir, a profundidade, que é fake, né? É fake. Eu utilizei a inteligência artificial para ampliar a qualidade aqui dessa textura, e depois eu gerei a normal a partir do Photoshop. Photoshop faz isso para mim. Então eu pego aqui, né, a textura e vou em filtro 3D e gero aqui uma normal que me dá esse arquivo em azulzinho. E aí disso eu importo para cá. Aí eu importei para cá e a partir das texturas, das duas texturas que eu tenho, que são as mais básicas de toda, que é a Base Color e a normal, eu consegui criar um material que vai utilizar essa informação. Se eu tivesse uma textura de rugosidade, a textura de metálica e outras que pudessem complementar essa daqui, eu poderia adicionar a esse material. Mas como eu só tinha essas duas básicas, o motor gráfico já permite que eu diga na criação do material outros parâmetros de rugosidade, de quão metálico é um objeto. Então, olha só, eu tenho aqui, né, eu formei ali, como eu mostrei para vocês, e eu posso utilizar, eu posso abrir e eu posso ficar alterando aqui, ó. Eu posso dizer o quão metálico é, ó. Se eu colocar em 1, você vai ver que a gente tem uma parede de aço, basicamente, né? Uma parede durona. Tudo isso ali com o material. Eu não tenho uma textura metálica, mas se eu tivesse essa textura que passasse essa informação, eu poderia ter isso com maior precisão, porque às vezes tem um pedaço aqui que vai ser metálico, mas o outro não, e por isso uma textura que passa essa informação do metálico é interessante muitas vezes. Então aqui eu posso dizer o quão metálico é. A rugosidade eu posso também intensificar aqui no código que eu fiz. Vocês podem ver que isso aqui tá horrível, isso aqui tá um lixo, não é assim que eu quero. Eu quero que fique numa intensidade que seja ok, né? Então, ó,
Por exemplo, aqui, a partir daqui, eu acho que já tá ficando legal. Que daí não tá tão exagerado e ainda assim tem o detalhe. Então, eu posso colocar em 1, eu posso colocar em ponto 1. E aí eu vou criando aqui, eu vou alterando conforme a minha necessidade. Tá bem legal, tá bem legal. Dá pra aumentar, daria pra aumentar ainda mais a qualidade, dá pra fazer um monte de coisa. Mas assim, tá bem legal. E aí eu posso alterar aqui, pessoal, ó, a rugosidade, ó. Tá vendo? Tem um jogo que é bem interessante nisso, que é o Resident Evil 7, né? Tem aquela parte toda pantanosa e tal, e geralmente quando você entra nos lugares você consegue ver a rugosidade, assim, tipo, do material numa qualidade incrível. Então você saber trabalhar com essas camadas é o que vai passar para você a qualidade no jogo. Você também, assim como a parte metálica, você pode ter um material que especifique o que é rugoso e o que não é rugoso, porque às vezes tem uma partezinha ali, você não quer que fique rugoso como um todo, né? Você quer que, sei lá, tenha alguns trechos da parede que não é para ficar rugoso, aí você consegue especificar também na textura. Mas olha só como fica da hora. Então, se começar a chover, você pode vir aqui e baixar a rugosidade até um limite, porque senão fica complicado. Ah, eu quero que a rugosidade desse material seja 0,25, né? Daí tá chovendo, digamos assim. E aí tem o V-Tiling, que basicamente vai dizer o quanto essa textura, o tamanho dessa textura. Você pode ver que essa textura ela tem marcações aqui, ó, nas laterais, ela não tá uniforme. Então o ideal é você trabalhar a textura. Isso aqui foi uma foto que eu bati na parede. Só cheguei e tirei a foto, não fiz nenhuma grande preparação. Você pode querer que essa textura ela não seja assim, né? Que ela não tenha essas divisões tão marcadas. Mas é assim que se usa em um jogo, né? Eles têm texturas que eles fotografam da vida real, ou, enfim, ou criam, e eles pegam esse arquivo e combinam com vários outros arquivos para formar um material e colocar nos objetos e conseguir fazer com que esses objetos fiquem bacanas. E também tem aqui, ó, também utilizei aqui o Word Alignment, é um outro tipo de código para textura, para que daí não importa para onde eu movo, ó, a textura ela fica sempre no mesmo lugar e eu posso aumentar o tamanho sem me preocupar tanto com o UV Tiling. Então, se eu aumentar aqui, ó, vai como se fosse aumentar a parede só. No geral, vou falar para vocês, ficou uma textura de alta qualidade, cara. Ficou uma textura de alta qualidade essa daqui. Deixa eu colocar menos ou mais? Menos. Para ficar mais natural. E é isso aí, ó, com a textura massa. Então essa é a base sobre textura. São arquivos e que, enfim, vão ser calculados e armazenados na VRAM, né, na placa de vídeo, na RAM da placa de vídeo. E elas consomem espaço. O processador precisa pegar as informações dessas texturas e alocar na placa de vídeo, na VRAM, para poder acessar de uma maneira mais rápida. Então, utiliza processador, mas muito pouco, que é nessa tarefa de fazer essa transição e o acesso às texturas na placa de vídeo, mas você precisa, por isso que jogos que tem packs de textura ou que a textura utiliza muita VRAM. Por causa desse processo, você precisa acessar de maneira rápida ou então você vai ter gargalos. E muitas vezes carrega-se uma versão da textura que não é tão boa, né? Justamente porque tá faltando ali VRAM, e fica aquela coisa lavada, aquele problema absurdo. Então é isso. Eu particularmente achei muito interessante quando eu comecei a descobrir como funcionam as texturas nos jogos, porque eu acho muito mágico isso aqui, né? De você poder alterar as propriedades e ver aqui em tempo real como que isso está afetando no motor gráfico e você personalizando para criar o seu próprio jogo. Então é fantástico, eu acho fantástico, eu sou apaixonado por isso. E se você também gosta e é curioso em saber como os jogos são criados, se inscreve aqui no canal, cara, se inscreve aqui no canal. E é claro, se você quiser aprender mais a fundo, o meu link para o meu curso vai estar aqui na descrição, em que eu comento e explico como você pode criar os seus próprios jogos, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até o final, a gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau, fui!